Em 1º de junho, a Ucrânia lançou um devastador ataque de drone contra a Rússia, que desde então foi apelidado de Operação Teia de Aranha. Dezenas dos mais valiosos bombardeiros estratégicos da Rússia foram destruídos para sempre. Com a coisa mais incrível sendo que a Ucrânia conseguiu realizar seu ataque dentro do território da Rússia. Isso já seria devastador para o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, o pior da Operação Teia de Aranha, na perspectiva de Putin, é que o ataque de drone da Ucrânia acabou de esmagar o espírito da Rússia para sempre. E de acordo com um analista militar que falou recentemente à Times Radio, a Rússia pode nunca se recuperar da Operação Teia de Aranha. Antes de analisarmos os comentários desse especialista, vale resumir brevemente as conquistas da Ucrânia em junho. Primeiro, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Ucrânia passou cerca de 18 meses planejando a Operação Teia de Aranha entre janeiro de 2024 e junho de 2025. A Ucrânia conseguiu contrabandear mais de 150 drones, 300 cargas explosivas e sistemas de lançamento modulares através da fronteira e para a Rússia. Esses drones foram transportados por rotas logísticas secretas, enquanto estavam escondidos dentro de cabanas de madeira que tinham áreas de telhado ocultas para esconder as armas da Ucrânia. Após a Ucrânia enviar seus caminhões para a Rússia, eles foram direcionados para armazéns a centenas de quilômetros de distância. Tinha 4 alvos: a base aérea de Olenia, em Murmansk, a base aérea de Belaya, em Irkutsk, a base aérea de Daigalevo, localizada no Oblast de Ryazan, e a base aérea auto-intitulada de Ivanovo. A Ucrânia escolheu essas bases aéreas por várias razões. Em vários casos, as bases eram casa para os bombardeiros estratégicos russos Tu-160, Tu-95 e Tu-22M3, todos os quais Putin usou para lançar centenas de mísseis de cruzeiro nas cidades da Ucrânia. Não apenas isso, mas esses bombardeiros também são capazes de lançar ogivas nucleares, permitindo que a Rússia acentue suas constantes ameaças nucleares contra a Ucrânia. O Diaghilev é onde a Rússia envia seus pilotos para treinamento avançado de bombardeiros estratégicos e abriga um centro de reparo e manutenção para essas aeronaves. A base aérea de Ivanovo também abrigava um avião do Sistema de Alerta e Controle Aéreo, ou Sistema de Alerta e Controle Aéreo, que ajuda os bombardeiros da Rússia a coordenar seus ataques e a evitar as defesas aéreas da Ucrânia. A Ucrânia não conseguiu atingir essas bases com drones de longo alcance. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, 2 deles estavam muito longe para essa abordagem. Belaya está na Sibéria, a 4 km e 0,01 de distância, tornando ataques de longo alcance quase impossíveis. Olenia está um pouco mais perto, a 1.180 milhas da fronteira da Ucrânia, embora ainda esteja profundamente enraizada no Ártico, que Putin nunca pensou que seria um alvo. Não surpreende que ele tenha usado as bases para abrigar alguns de seus bombardeiros estratégicos mais importantes. A grande distância levou à abordagem única da Ucrânia, baseada em caminhões. Com os caminhões armazenados em segurança perto das 4 bases aéreas, a Ucrânia aguardou o momento certo. Quando pronta, os operadores chamaram motoristas russos para transportar os caminhões. Esses russos desconheciam que trabalhavam com a Ucrânia. Eles foram instruídos a dirigir os caminhões com drones para locais próximos dos 4 aeródromos visados pela Ucrânia. Em 1º de junho, a Ucrânia ordenou. Tetos especiais nas caixas de madeira na traseira dos caminhões abriram e drones quadricópteros jorraram para fora. Em segundos, os drones voaram em direção às 4 bases aéreas, escapando dos sistemas de defesa aérea russos devido à proximidade. Houve uma sequência de ataques contra as aeronaves russas. Ao final do brilhante assalto ucraniano, a Ucrânia destruiu cerca de 40 aeronaves russas, eliminando 34% de sua capacidade de lançar mísseis de cruzeiro estratégicos. Putin gastou cerca de 7 bilhões em equipamentos de alto valor. Foi um dia devastador para a Rússia e um enorme sucesso para a Ucrânia. Isso leva à análise.
Em junho, a rádio segunda vezes entrevistou o veterano da Guerra das Malvinas e ex-conselheiro militar britânico, sênior do Comando Central dos Estados Unidos da América na Flórida, Major General Chip Chapman. A primeira pergunta feita a Chapman foi simples: qual foi a importância do massivo ataque de drones da Ucrânia? Chapman aponta que o ataque foi significativo do ponto de vista da escalada. Em termos de escalada, geralmente olhamos para 7 métricas: armas, objetivos, alvos, geografia, domínios, retórica ou mobilização. Ele aponta que o ataque da Ucrânia foi significativo tanto na frente do alvo quanto na geografia. Isso ficou evidente com a base aérea Belaya. O mais extenso que eles atingiram foi na Sibéria, em Belaya, que fica a 4.300 quilômetros da Ucrânia. Isso é muito além do zona de alcance dos mísseis de cruzeiro ucranianos. Chapman está certo. O míssil de cruzeiro de maior alcance da Ucrânia provavelmente é o Long Neptune, um desdobramento dos mísseis Neptune que foram usados com grande eficácia no Mar Negro. De acordo com a Deutsche Welle, acredita-se que o Long Neptune tenha um alcance efetivo de cerca de 620 milhas. Insuficiente para atingir ao menos metade dos 4 alvos que a Ucrânia acertou em junho. O Long Neptune poderia ter atingido as bases aéreas de Diaghilevo e Ivanovo, mas talvez não tenha sido a melhor escolha. Os mísseis fornecem um alvo bastante grande para as defesas aéreas da Rússia e não oferecem a precisão que os drones visão em primeira pessoa, que a Ucrânia acabou usando, podem oferecer. Isso é muito significativo na forma como fizeram. Como um ataque assimétrico. Porque um ataque assimétrico, usando as capacidades de seus drones de longo alcance existentes, ou mísseis, não teria feito isso. Chapman faz um ponto simples aqui. Putin acreditava que as bases aéreas que a Ucrânia acabou de atacar estavam seguras. A Ucrânia acabou de provar que ele estava errado, o que provavelmente forçará a liderança russa a repensar completamente como conduz sua estratégia aérea. Isso é algo que a Rússia não quer fazer. Mas também é algo que a Ucrânia já a forçou a fazer no passado, como explicou Chapman. Claro, os sistemas de defesa antiaérea A2AD da Ucrânia empurraram a aviação russa para trás. Em suma, os bombardeiros atingidos pela Ucrânia estavam tão adentro do território russo que ninguém, nem mesmo Putin, imaginava que a Ucrânia pudesse alcançá-los. Essa abordagem permitiu à Rússia disparar mísseis de cruzeiro, geralmente KH-101, diz Chapman, de até 2.800 quilômetros de distância do alvo. Era uma estratégia segura para Putin. Seus bombardeiros estavam tão distantes das linhas de frente na Ucrânia que eram inalcançáveis. A jogada foi por necessidade, pois nos primeiros meses da invasão, a Ucrânia destruiu centenas de aeronaves e bombardeiros russos. Segundo a mídia United 20, e 4 até 3 de junho, a Rússia perdeu 384 aeronaves na Ucrânia. Eles só estão tão baixos porque Putin recuou sua aviação. E ao fazer isso, ele abriu a porta para ataques de mísseis desenfreados contra a Ucrânia. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais destaca o quão grande tem sido esse problema para a Ucrânia. Diz que entre 28 de setembro de 2022 e 1º de setembro de 2024, a Rússia lançou 11.466 mísseis contra a Ucrânia, alcançando uma média de 23,2 mísseis por dia. Aí reside a questão significativa sobre a qual Chapman está falando. Putin só alcançou esse volume massivo de lançamentos ao posicionar seus bombardeiros onde acreditava que a Ucrânia não os alcançaria. Com 1/3 desses bombardeiros destruídos, a Ucrânia pode ter aliviado a pressão baseada em mísseis que a Rússia estava impondo a eles, na ordem de milhares de mísseis por ano. Isso é enorme e tem implicações para a batalha em andamento na Ucrânia. A redução de ataques com mísseis obriga Putin a depender mais de suas tropas terrestres para conquistar território na Ucrânia. Eles já estão fazendo um péssimo trabalho nisso. Em abril de 2025, a Nova Voz da Ucrânia disse que a Rússia só conseguiu capturar cerca de 67,8 km² da Ucrânia.
Isso é progresso a passo de tartaruga e não vai ficar mais rápido. Agora que as forças terrestres de Putin não podem mais contar com hordas de mísseis para causar grande parte dos danos às defesas da Ucrânia. Chapman também cita o subterfúgio da Ucrânia durante seu ataque com drones. Uma parte significativa do plano ucraniano envolvia usar caminhoneiros russos desavisados para posicionar seus drones, conforme mencionado anteriormente. Esse é outro grande problema para Putin. Chapman aponta que a Ucrânia usou 117 drones separados no ataque e especula que cada um desses drones pode ter precisado de seu próprio operador. Mas é o subterfúgio que foi o aspecto mais impressionante do ataque. Ele conta ao Times. O rádio também conseguiu usar subterfúgio para fazer as pessoas dirigirem esses caminhões até o local. Então há uma espécie de cadeia de suprimentos. Há uma cadeia de suprimentos de astúcia. Todo o trajeto desde a fronteira ucraniana até a forma como executaram isso. Então, você pode dizer que essa foi uma operação tremendamente bem planejada e executada. Mesmo que não tenha o total de sucesso que eles possam ter aludido inicialmente, é um nível de sucesso que também forçará Putin a fazer perguntas. Perguntas como: houve algum russo envolvido no ataque de drone da Ucrânia? E como meus operativos falharam em prevenir um ataque ucraniano planejado há 18 meses? Lembre-se que a paranoia não é um sentimento novo para Putin. Este é um homem que já realizou várias depurações de seus generais desde que lançou sua invasão à Ucrânia, incluindo uma que o levou a demitir 6 generais em agosto de 2022 e outra que o levou a demitir seu ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, em maio de 2024. Putin provavelmente também é responsável pelas mortes de vários russos proeminentes que ele acredita terem atrapalhado sua invasão, incluindo o ex-chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin. O ponto é que Putin não aceita o fracasso facilmente. Serão feitas perguntas sobre como a Ucrânia realizou a Operação Teia de Aranha. Será quase impossível para qualquer um responder satisfatoriamente a Putin. Dadas as façanhas passadas dos líderes russos, as chances são altas de que cabeças vão rolar nos próximos dias e meses. E com cada perda de um oficial ou general Putin quer confiáveis, a máquina militar da Rússia é enfraquecida. Contudo, Putin pode se consolar com um pensamento. Segundo Chapman, é improvável que a Ucrânia repita uma operação como a Teia de Aranha. Algum problema que você tem quando faz algo com esse tipo de engenhosidade? Chapman compara o que a Ucrânia realizou a uma fuga em massa de uma prisão. Pode ser possível uma vez, mas depois os guardas da prisão estarão atentos a pessoas tentando imitar a abordagem anterior. Mas até isso nos dá outra dica de como a Ucrânia esmagou o espírito da Rússia com a Operação Teia de Aranha. A antes orgulhosa operação de inteligência russa teve o mundo puxado sobre seus olhos. Uma nação que se orgulha de subterfúgios acaba de se tornar vítima de um dos golpes mais astutos vistos na guerra moderna. E não viu nada disso chegando. Adicione a perda da capacidade de mísseis de cruzeiro, o caos que isso causará nas altas esferas do comando russo. A Ucrânia atingiu alvos que Putin julgava seguros. E o resultado é uma combinação de fatores que minaram a confiança e o moral russos. E isso tudo antes de entrar no outro grande problema que a Operação Spiderweb criou para a Rússia. A Ucrânia acabou de eliminar uma enorme parte de um dos braços da tríade nuclear da Rússia. O Centro de Controle de Armas explica que essa tríade oferece à Rússia a capacidade de lançar seus 5.977 ogivas nucleares, das quais diz que 1.588 estão ativamente implantadas por terra, mar ou ar. A maior parte dessa tríade é terrestre. A Rússia possui 306 mísseis balísticos intercontinentais estratégicos carregados com 1.185 mísseis nucleares entre eles. Além disso, a Rússia tem 11 submarinos movidos a energia nuclear que podem carregar 16 mísseis capazes de entregar coletivamente 624 ogivas nucleares. Então temos o braço aéreo, aquele que a Ucrânia mirou e praticamente dizimou. Esse braço consiste em
68 bombardeiros pesados, divididos entre os 260 que a Ucrânia destruiu na Operação Teia de Aranha e 2 aeronaves MS-85. Esses aviões representam 700 ogivas nucleares, e a Ucrânia acredita ter eliminado cerca de 1/3 da frota. As capacidades nucleares aéreas da Rússia foram severamente reduzidas, mas não eliminadas, ao ponto em que a Ucrânia provavelmente tem menos com o que se preocupar. Sobre as ameaças nucleares de Putin, Chapman diz à Times Radio que a Ucrânia alcançou mais do que muitos percebem. Se você destruiu 43% do inventário, absolutamente não é o caso de que você terá 100% do inventário, que está disponível para operações a qualquer momento. Quibbles, sobre porcentagens à parte, o ponto que Chapman está fazendo é que, embora a Ucrânia tenha destruído 1/3 da frota de bombardeiros da Rússia, esse terço, na verdade, representa muito mais. Considerando que nem todos os bombardeiros russos estão ativos ou aptos para implantação. Chapman continua a explicar para a Times Radio que a canibalização de aeronaves nessa frota provavelmente tem ocorrido, com a Rússia usando peças sobressalentes de outros bombardeiros para reparar os que estão em serviço. Ele também nota problemas nas taxas de voo desses bombardeiros. As taxas de voo da aeronave provavelmente foram ressalvadas nos últimos anos pelo regime de sanções e a capacidade de obter peças de reposição e similares. Agora, este é um ponto importante e é outra razão pela qual a Rússia terá dificuldades para se recuperar da Operação Spiderweb. A Ucrânia escolheu seus alvos com muito cuidado. No nível superficial, eliminou cerca de 40 bombardeiros responsáveis por lançar mísseis de cruzeiro enquanto ameaçavam guerra nuclear. Isso já é uma grande vitória por si só, mas também sabe o quanto as sanções estão pesando sobre a Rússia agora. A Castellum Inteligência Artificial diz que a Rússia está sofrendo sob 24.311 sanções dos Estados Unidos da América, União Europeia e muitos outros aliados ucranianos, com 21.692 dessas sanções tendo sido implementadas desde que Putin lançou sua invasão. Essas sanções tornam muito mais difícil para a Rússia negociar, o que resulta em não receber o volume de peças que precisa para coisas como manter sua frota de bombardeiros nos céus. Isso levou à canibalização de aeronaves existentes, como Chapman explica, o que já havia reduzido a força da frota de bombardeiros da Rússia antes da Operação Spiderweb. Agora, a Rússia precisa lidar com dezenas de seus aviões atingidos, muitos dos quais já seriam difíceis de reparar. Porém, podem nunca mais ver os céus. Além disso, Chapman ressalta que os reparos não serão o único grande problema para a Rússia. As chances são de que não conseguirá substituir esses bombardeiros por muitos anos, devido à dificuldade de construir novos. Essas aeronaves não são mais produzidas. Ele está certo. Praticamente todas as aeronaves que a Ucrânia destruiu recentemente são relíquias soviéticas que a Rússia não fabrica mais. Por exemplo, o Tupolev 160 fez seu voo inaugural em dezembro de 1981. Ele passou por várias rodadas de modernização desde então, incluindo uma iniciada em 2021, que supostamente ainda está em andamento. Mais novos Tu-160 não estão sendo construídos. E dados os problemas de canibalização e a perda de tantas dessas aeronaves devido à Operação Spiderweb, é provavelmente seguro assumir que o programa de modernização parou completamente. Dos bombardeiros que a Ucrânia acabou de destruir, Chapman conta à Times Radio sobre essas aeronaves. Então, substituí-los quando você não tem uma linha de produção seria incrivelmente caro. Putin simplesmente não tem o dinheiro necessário para construir novos bombardeiros. Em 12 de maio, o Business Insider relatou que a Rússia está perto de esgotar suas reservas financeiras. No outono de 2025, a Euromaidan Press diz que estima-se que a guerra na Ucrânia está custando à Rússia quase $1 bilhão por dia. Esses não são problemas pequenos para Putin. Ele já enfrenta uma guerra de atrito que esgotou as finanças da Rússia. Não há dinheiro sobrando para construir novos bombardeiros, e provavelmente não haverá por muitos anos após o fim da guerra na Ucrânia. Isso não foi uma pequena vitória para a Ucrânia, mas um choque massivo que pode ter mudado para sempre a face da força militar da Rússia, pelo menos na frente de bombardeiros aéreos, observa Chapman para a Times Radio.
Eu acho que essas aeronaves entram no tipo de balde insubstituível, realmente. Então, para regenerar essa capacidade, levaria um grande número de anos, e certamente sob um regime de sanções. Os russos alcançaram o auge de sua capacidade produtiva econômica. Qualquer equipamento descartado, Putin não pode simplesmente acenar com uma varinha mágica e colocar novos bombardeiros em produção. Ele não tem o dinheiro, as instalações ou a capacidade para construir qualquer um dos dois. Sob sanções, os bombardeiros russos desapareceram e provavelmente não serão reconstruídos. Isso é uma humilhação simbólica massiva para Putin, há muito tempo visto como um homem forte da política russa. Agora ele tem que tentar explicar ao povo russo por que ele, como seu protetor, simplesmente permitiu que a Ucrânia dizimasse uma grande parte da capacidade ofensiva aérea da Rússia. Eles tentarão caracterizar a Operação Teia de Aranha como um ataque terrorista. Na verdade, ele já está fazendo exatamente isso. Após a operação, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou uma declaração condenando a grande vitória da Ucrânia como um ato terrorista. Também está tentando minimizar o dano com a British Broadcasting Corporation, relatando que a Rússia afirma ter repelido os drones lançados nas regiões de Ivanovo, Ryazan e Amur. Tudo o que dirá sobre o dano é que várias aeronaves pegaram fogo, nem mesmo admitindo que a razão disso aconteceu. Foi devido aos drones explosivos visão em primeira pessoa da Ucrânia. É uma falha na proteção das forças russas. Tenho certeza de que alguém ou algumas pessoas estarão penduradas para fora das janelas nos próximos dias, se essa for a maneira como a raiva de Putin se manifesta. Chapman também sugere à Times Radio que pode haver outro ataque de mísseis russo contra a Ucrânia nos próximos dias, enquanto Putin tenta provar que ainda pode atingir a Ucrânia com força. Mas tudo isso será uma demonstração de força do presidente russo, que, como Chapman diz, acabou de ter que abrir mão de alguns dos ativos mais importantes de seu arsenal aéreo. Se gostou deste vídeo, confira nosso outro vídeo sobre como a Ucrânia realizou a Operação Teia de Aranha. Neste vídeo, mergulhamos a fundo no planejamento detalhado, subterfúgio e impacto do ataque à Ucrânia. Além disso, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos sucessos ucranianos contra o regime expansionista de Putin, bem como outros conflitos militares ao redor do globo.